Nesse vídeo vamos fazer uma análise discricionária do mini índice e do Nasdaq, tá? Isso daqui serve para você que talvez nunca viu uma análise discricionária e justamente para você que é usuário do WAPV System, tá bom? Então vem comigo aqui para a tela, sem mais delongas. O que nós temos aqui na tela? Na tela, para análise discricionária, nós usamos geralmente o quê? O fator principal, que é esforço, né? Esforço versus resultado, é isso que a gente está olhando o tempo todo. Nós estamos olhando convergência de mercado e divergência. E quando não tem essa confluência, né? Quando não tem essa confluência aqui, a gente tenta identificar através de algum outro indicador. O que nós temos na tela agora? Então, na tela agora, nós temos o nosso ADH, que tem agressões e volume. Nós temos o nosso OSV, que tem volume. Em cada barra de volume, ele tem um cálculo específico. E temos ele também aqui, ó, nas barras, tá? Nas barras HLC. Eduardo, porque você está botando essa barra HLC? A gente tem que usar candle. Cara, é muito mais intuitivo e melhor você estar utilizando a barra HLC. Vai por mim, vai estudando aí, olhando. Cria o hábito de estar olhando a barra HLC, depois você me conta, tá? O que nós temos também aqui na tela? Nós temos o nosso OVA Swing, é o nosso indicador que mede. Ele mede volume, ele mede agressão, ele mede a quantidade de pontos, tá? E ele tem o nosso algoritmo próprio, que mede possível reversão de tendência, tá bom? Só que na tela nós gostamos de deixar, para não ficar muita informação, nós deixamos somente aqui, ó, o delta e o algo trade. Lembrando que cada um deles tem uma informação diferente. Na verdade, são três, né? Tem o asterisco, aliás, tem o asterisco, tem o hashtag e tem o asterisco com hashtag. Quando tem essas duas informações aqui, é bomba, tá? Para cima ou para baixo. Daqui a pouco eu mostro no outro gráfico. Beleza? Então tá. Então agora, como que a gente faz para poder estar fazendo essa análise discricionária? E lembrando que o gráfico de barras, ele ajuda a gente também nessa leitura, tá? O gráfico de barras, ele ajuda a gente nessa leitura. É uma leitura que a gente traz do VSA, tá? Então a gente está olhando ali, ó, máxima, mínima e fechamento. Dependendo de onde o mercado está fechando, o tamanho da barra, tudo isso conta na nossa análise discricionária. E aqui na tela também, nós deixamos aqui um rastreador de tendência, gentilmente chamado de Jack, tá? Então, nosso rastreador de tendência, só para a gente estar tendo uma noção para onde o mercado está indo, se é para cima ou se é para baixo. Beleza? Então, é basicamente isso. E como é que funciona? Funciona que aqui a gente não está olhando padrão, isso aqui é uma bandeira, né? Bandeira, o pessoal, isso aqui é a bandeira. Sei lá, deixa eu ver se tem algum outro padrão aí, eu não sou muito bom de padrão. Então, a gente não fica olhando bandeira, não fica olhando flâmula, não fica olhando ombro, cabeça, ombro, não olha nada disso. A gente está olhando simplesmente a força do mercado. Aí eu volto a dizer o que eu falei anteriormente: esforço versus resultado. Se o esforço é proporcional à movimentação do mercado, ok. Se é desproporcional, possíveis reversões podem acontecer. Tem o que vender? Não, você vende ou compra da forma que você achar melhor. Não estamos aqui para questionar ou falar sobre isso. Estamos aqui para você poder estar tendo a oportunidade de olhar para o mercado de uma forma diferente, tá bom? Somente isso. Então vamos pegar aqui o dia. Esse dia aqui foi o dia de ontem, né, dia 27, e o dia de hoje, rapidamente passando para a gente poder dar uma olhada. Então, assim, quem estava lá no Telegram cedo viu que eu acabei colocando esse print aqui referente a essa estrutura, né? Isso aqui foi a estrutura de Wyckoff, possível acumulação, né? Tinha sido uma acumulação aqui nessa região, que a gente consegue ver um monte de número para cima, número para baixo, mas a acumulação confirmada com esse checkout que rompeu tudo e largou um LPS ali em cima,
fazendo um SOS, o mercado seguiu forte. Só que eu não quero falar sobre isso, porque talvez você esteja chegando no canal agora e é muita informação para estar batendo e falando diversas siglas aqui que não vai fazer sentido para você. Então, por isso eu quero trabalhar somente com os números. E vai ficar muito fácil de você entender. Você que tem um WAPBCIS, que não é aluno lá do treinamento do Wyckoff, cara, isso daqui é para você entender de forma bem clara, tá bom? De forma bem clara. Então, vamos lá. Vamos diminuir aqui o zoom, puxar para cá e fazer a leitura a partir desse primeiro candle do dia, tá bom? Então, o que o mercado faz? Né? Ele tem tendência de alta, tendência de baixa. O mercado abriu abaixo dessa região, correto? Abaixo dessa região, então aqui ele tinha uma resistência, o mercado tinha uma resistência nesse ponto. Então, vamos partir desse ponto da resistência. O mercado abriu com um candle de spread largo, fechando em sua máxima, largando um algo trade no fundo e deixando um delta altamente positivo. Isso aqui é muito importante. Essa informação aqui é muito importante. Eu não estou falando de barra elefante. Ah, eu vi uma barra elefante. Não estou falando da barra elefante. Você viu quanta informação eu te passei? Falei que eu vi ultra volume na região, delta gigante. O que quer dizer um delta gigante? Quer dizer que quando o mercado abriu, cara, muita gente, atividade profissional aqui, ó, quando essas barras estão trabalhando acima dessa região, nós temos atividade profissional. Quando as barras estão trabalhando abaixo, o nosso OSV está trabalhando abaixo, nós temos o mercado em inércia. Então, nós tínhamos atividade profissional nessa região. Tanto que o mercado subiu, fez um delta negativo, próximo do rastreador de tendência, porém, o mercado não caiu. Rapidamente, ele absorveu com delta positivo. Então, tinha compradores naquela região, tinha muito comprador naquela região, mostrando novamente aqui embaixo, ó, atividade profissional. E o mercado subiu fazendo as barras verdes. Barras verdes são barras com volume acima da média, fechando em novas máximas, tá? E isso foi confirmado nessa alta, tá bom? Então, basicamente, o mercado deu início dessa forma. Vou trazer aqui para o ADH também trabalhar junto com a gente, tá? Então, a gente consegue ver que, mesmo com esse delta negativo, nós tínhamos os deltas positivos aqui embaixo, ó. Aqui, ó, tudo delta positivo. Apesar do volume ter diminuído, o delta continuava positivo. Teve um delta negativo, vamos ver onde que ele marcou. Aqui, ó, um delta negativo, e depois o mercado seguiu seu direcional. Ah, eu só gosto de operar acima de uma média. Sei lá, bota a média de 20, média do que for, 17, 72, 50, 200. Então você aguarda lá o rompimento da sua média, mas você tem um direcional. A gente tem um viés aqui, o viés direcional. Aqui a gente, como eu falei, né? Leitura discricionária. A leitura é discricionária. A gente está identificando qual é a mão forte do mercado, para onde o mercado está indo. Digamos que, por algum motivo, você falou, Eduardo, mas então, o volume foi inicial aqui, nessa região, depois o volume foi diminuindo, largou um delta negativo, eu fui e vendi aqui na perda da barra vermelha. Cara, tranquilo. A partir do momento que o mercado retoma sua tendência de alta, você tem que estopar e virar a mão. Isso é leitura discricionária, tá bom? Leitura discricionária. Pô, tô errado, o mercado tá errado, e eu vou seguir para o lado contrário, e você teria seguido para o lado correto do mercado, beleza? Simples assim. Depois o mercado seguiu forte, o mercado deu continuidade no movimento, fez lá em cima, né? Tivemos aqui em cima, onde marcou seu primeiro delta do swing, né? O primeiro delta aqui, ó, dessa pernada. Então, teve o delta de alta, teve a galera fazendo a realização, ó, o pessoal realizou, vendeu, o pessoal está vendendo, porém, o mercado está absorvendo, como a gente consegue ver, o pessoal está vendendo e o mercado está absorvendo porque não teve deslocamento do preço. Aí a gente volta a falar o que eu falei anteriormente, o que foi? Esforço versus resultado. Cadê o deslocamento do preço para a galera que está vendendo? Então o mercado subiu aqui, né? Venderam, não vendeu, sustentou no fundo, não conseguiu vender. Tivemos um delta
Aqui, ó, delta positivo com algotrade. O que eu falei do algotrade? Algotrade é possível reversão, nem que seja momentânea, tá? Nem que seja momentânea. Então o mercado entregou um pouquinho, mas mesmo ele deixando aqui, ó, novamente, ó, galera no delta negativo, mercado já na inércia, fez o pullback e ele confirma novamente a tendência de alta, ele confirma seguindo na alta. Por quê? O mercado caiu, né? Caiu e o pessoal estava comprando. O mercado caiu, o pessoal estava comprando e o mercado novamente subiu, largando outra pernada lá em cima com nosso algotrade, fez o pullback novamente. Olha só, o pullback de absorção. Por quê? Olha o tamanho dessa pernada, a pernada pequena com delta negativo. Então tem gente comprando naquela região ali ou tem falta de interesse vendedor. O mercado seguiu, ó, firme e forte. Aqui a gente consegue ver as pernadas de delta positivo contra as pernadas de delta negativo. Pernada de delta positivo contra a pernada de delta negativo. O que a gente quer ver? A gente quer ver justamente o oposto. Se você quer vender, você quer o oposto. Então, a tendência de alta, né? Tendência de alta, delta positivo, o mercado está fazendo novas máximas, não tem por que você estar procurando venda nesse momento ainda, tá? Então vamos lá, o mercado seguiu novamente, ó, pullback, os pullbacks são curtos, pullback curto, não, menos 6.672, porque tem a galera que vende, tem a galera que faz a realização, então assim, vai ter a venda, não tem jeito, isso é normal. O que não pode é você ficar preso numa operação dessa, vendido. Beleza? Até que chegou uma hora, aqui, ó, cadê? Vamos lá, final do dia, largou novamente. E outra coisa aqui, ó, importante, para você ver que o mercado é contínuo, tá? O mercado é contínuo. Então largou um algotrade, outro algotrade e outro algotrade no topo. E aqui, ó, o mercado já vinha fazendo máximas na mesma região, o mercado já estava trabalhando na mesma região. O que nós temos aqui embaixo, novamente? Então aqui, ó, nós já tínhamos atividade profissional, o mercado abriu atividade profissional, largou o nosso delta positivo e um algotrade no fundo, tá? Para quem faz operação de scalping, compra curta, fez certíssimo, seguiu comprando, mas o mercado estava perdendo a força, tá? Estava perdendo a força, ó, atividade profissional, e olha como estava esse delta aqui no fundo e o volume aumentando, tá bom? Foi quando o mercado virou e olha a barra que ele larga uma barra de possível início de movimento de queda, possível continuação de movimento de queda, possível final de movimento, ou o inverso, né? Ou o inverso, início de movimento de alta, possível continuação de movimento de alta, possível final de movimento de alta. Beleza. Então o mercado largou o delta positivo no fundo, positivo no topo, mas ele já começou a trabalhar abaixo do rastreador. Começou a trabalhar abaixo do rastreador e largando o delta negativo no topo. Tá, Eduardo, mas aqui embaixo estava delta positivo, e aí? Então, o que você pode fazer? Então, aqui vai uma dica. Então, é a primeira dica para você fazer o seu backtest e ver se faz sentido. O que você poderia fazer aqui? Aguardar o primeiro... Cadê? O primeiro delta negativo do ADH para estar utilizando como gatilho, tá bom? Além de estar utilizando o candle vermelho para venda, você tem o delta negativo no topo, está abaixo do rastreador de tendência, e você tem um delta negativo do ADH. Então, assim, isso é a análise discricionária que a gente está fazendo. A gente está olhando, mas tem objetivos claros na hora de estar entrando na operação, tá bom? Beleza. Tá, Eduardo, então aqui caiu, mas aqui fez um delta positivo. Não vou nem entrar no mérito de falar do candle que está ali. Cadê? Deixa eu apagar aqui. Do candle, que é um candle estreito, fechando quase no meio ali, né? Fechando quase no meio, no mesmo fechamento do fechamento anterior, baixo volume. Então poderia ser uma barra no supply, né? Ser oferta, mas eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Essa leitura de VSA.
Então, pô, mas fechou ali em cima com 2.550 de delta positivo. Então você pode aguardar para ver se faz sentido um gatilho, tá? Cadê? Deixa eu tirar isso aqui para ver se faz sentido um gatilho. Então você teria um gatilho somente lá na frente, tá bom? Se você não quer arriscar entrando nessa região com delta positivo, tá bom? E assim você vai fazendo a sua análise discricionária. Tudo vai depender da quantidade de pontos que você quer pegar. Ah, tem gente que quer pegar 1.000, 2.000, 3.000. Tem gente que quer pegar só 100, 200, 50. A gente vai passear por 50. Então isso é individual de cada um, tá bom? Então isso aqui tá a nossa análise discricionária, beleza? Agora vamos ver aqui no Nasdaq, tá? Sai daí não, vamos dar uma olhada aqui no Nasdaq, ó. Nasdaq deixei o mesmo. Vou até mudar aqui, ó, a direção do Smart. Vou jogar o Smart para a direita, tá? Pronto. Deixei a mesma configuração. Então, aliás, só tirei o rastreador para ficar mais claro ainda, para não ter dúvida. Então, mesma coisa aqui embaixo. O que nós temos aqui embaixo? Atividade profissional, mercado trabalhando, inércia, aqui embaixo, ó, deu atividade profissional ali, a gente pode voltar um pouco, apesar que 11 horas, 11h30 quando abre o mercado, né, americano, aqui a gente pode estar olhando também para ver se usa isso aqui como critério, isso aqui que eu falei, ó, quando marca, apesar que aqui, só porque eu falei, né, que marcou e não seguiu, aqui marcou e o mercado caiu. Mas vamos lá, fazer a mesma análise que a gente estava fazendo de esforço versus resultado. Outra forma de você estar utilizando, dica número 2, outra forma de estar utilizando aqui o ADH. Marque quando o volume, né, ou a agressão aqui, ó, tende a se expandir. Geralmente o mercado testa essas regiões, tá? Então você dá um zoom aqui, ó, o mercado tende a testar essas regiões. Para frente eu não tinha. O que eu tinha? Eu tinha aqui para trás. Então aqui atrás, ó, eu tinha essa expansão de volume aqui nessa região. Coincidência ou não, o mercado parou justamente nessa região aqui, ó, tá? Justamente ele parou ali. Aqui, mesma coisa, eu tinha esse topo, e o mercado começa a diminuir já no primeiro movimento, tá? Faz o primeiro movimento, porém, seguiu na inércia, aqui, ó, seguiu na inércia, mas ele foi diminuindo, cadê? Aqui, ó. Ele vai diminuindo, perdendo, até porque o horário do mercado também vai diminuindo, os grandes participantes vão saindo e ele vai perdendo ali o seu movimento. Mas é importante estar de olho nisso aqui, tá? Muito importante estar de olho nessa porrada aqui, ó. Queria falar disso aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então, divergência da agressão e do volume, que vai diminuindo. Então, aqui, ó, você tinha um algo trade, por exemplo, clássico. Você tinha um algo trade, delta negativo, tentou fazer uma pernada, caiu, estourou de novo para cima, deu uma pernada com outro algo trade, delta positivo, depois de fazer um delta negativo. Por quê? O mercado está perdendo interesse na compra. Ó, aqui, ó, já estava na inércia do movimento já, ó, mercado perdendo interesse de compra. Tá bom? Mas vamos falar aqui do dia de hoje, que a gente poderia caracterizar nessa questão aqui da acumulação, mas eu nem vou levar isso em consideração. Então vamos lá. Mercado cai, atividade profissional, cadê? Cai com atividade profissional, largou o delta negativo, porém com algo trade no fundo, então mostra que teve uma absorção nessa região. Aqui, ó, tem as barras verdes, se você quiser usar ela como referência de volume, e você pode estar utilizando também o que eu falei, o ADH como referência para poder estar tomando decisão, tá? Ah, então o ADH deu aqui na primeira ADH que fechar, mercado apontando para o lado da alta, no caso, a gente pode colocar ali. Deixa eu colocar aqui o Jack, porque às vezes eu estou vendo coisas que você não está conseguindo ver. Para deixar mais. Pronto. Aí aqui fica mais fácil. Para você ver, não tem o que inventar, né? Por isso que eu falei, vou colocar aqui, porque talvez você não está vendo o que eu estou vendo. Então aqui, ó. Tem
pelo volume da barra, o spread da barra, já tinha rompido esse movimento. Se alguém for falar aqui de uma análise técnica tradicional, poderia falar aqui do Bull 180 lá do Oliver Velez, né? Usar a barra para baixo, depois ele devolveu na barra para cima. Isso daqui é um operacional que o pessoal faz. Só que, como eu disse, eu não estou olhando isso, eu não estou olhando o padrão de candle, eu estou olhando o mercado como um todo, estou olhando a força do mercado. Porque se eu tiver errado, eu tenho que virar a mão. Se eu tiver errado, eu tenho que virar a mão. Veja uma coisa aqui, era na queda. Vamos lá, o mercado veio subindo, ó, olha quanto delta positivo tem. Tem hora que ele fez um delta negativo, aliás, fez um delta positivo com algo trade, ele já tinha feito um algo trade aqui nessa região, entregou uma barra azul escura, spread largo, né, para o movimento. Depois daquilo, começou a fazer deltas negativos também, ó, delta negativo na região. Aqui embaixo a gente tem delta negativo. Então, assim, cara, tu tá procurando compra aqui, cara, ainda botei o jack. Nem precisava, mas eu coloquei o jack, eu acho que fica melhor, mais intuitivo tá fazendo a leitura. É a mesma coisa aqui, Eduardo, deu delta negativo. Tá? Então você espera a confirmação do ADH. Cadê? Tem um botão que aperta aqui que isso aqui fica reto. Então, espera a confirmação do ADH. Tá? E o mercado seguiu mais um pouco. Aqui você já tem a confirmação dupla. Tá? E você já tem a confirmação dupla. Né? Nem nesse. Vamos ver. Aqui, ó. Não sei se é isso ou se é o de trás. Se for nesse também não tem problema ali, ó. Você tem a confirmação dupla do movimento. Então é basicamente isso que você vai estar fazendo para estar olhando a análise discricionária, tá? Eu estou olhando delta, eu estou olhando o spread da barra, tamanho da barra, ali trabalhando com a parte de VSA, tá? Então o VSA tá no meu operacional, não tem jeito. Não tem jeito. VSA eu tô olhando delta, tô olhando volume e tô olhando aqui, ó, deslocamento de preço para saber a tendência do mercado. Tô olhando se o mercado está trabalhando em inércia. Tô vendo barra a barra para ver se tem atividade profissional e o que cada atividade profissional quer dizer. Aqui eu estou olhando os fechamentos das barras HLC, que isso para mim é muito importante. Mínimas, máximas e fechamentos. Agrupamento de fechamento, para mim é importante quando é rompido. Então, ó, agrupamento. Sempre estou olhando isso aqui também. Tá? Então, tudo isso faz parte da minha análise discricionária, do que eu falar, se romper a média móvel, RSI para cima, não sei o que, eu vou comprar. Não, aqui a gente está olhando isso. Além de outra coisa que eu nem falei do direcional do mercado utilizando o Smart. Então, aqui do lado a gente tem 12, né? 12, 3, 6, 9, 12 jacks alinhadas com os devidos respectivos tempos gráficos. Desde o semanal, diário, H4, H1, M30, M15, M10, M5. Então a gente vai vendo ali se está alinhado. Se não estiver alinhado, aí você. Vamos botar W, né, que é o semanal, está negativo. Então eu quero ver a distância que o mercado está do semanal para ver se faz sentido eu entrar contra o semanal. Às vezes eu olho para ver se está num pullback do diário ou se não está. E por aí vai. Então a gente vai fazendo toda essa análise discricionária com esses indicadores. Isso aqui é só um tipo de operacional que você pode estar fazendo utilizando o WAPVSys. Tá? Isso daqui é um deles. Tem diversos. Isso aqui a gente está olhando 5 minutos. Você pode estar olhando o tempo gráfico que você quiser. Tá bom? E outra coisa que eu ia falar, tá? É do Bradesco, que o último vídeo que eu fiz ficou uma porcaria, ficou uma merda, tá? Mas se você não assistiu, assiste o vídeo do Bradesco, que talvez ele possa te ajudar aí também em estar fazendo uma análise ou às vezes estar colocando uma carteira, uma ação boa ou ruim no seu portfólio, beleza? Então espero que tenha gostado do vídeo. Meu nome é Eduardo Custódio, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Até mais, um abraço. Fui!